Olá, turminha bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Balbino, de Matemática, e estou aqui para mais uma aula e agora nós vamos comentar, mudamos o assunto, deixamos elipses, deixamos hipérboles, mas são todas cônicas e a última das cônicas que nós vamos ver é a parábola. Para a aula de hoje, então, é a equação reduzida da parábola. Só que antes de escrever a equação reduzida da parábola, nós precisamos entender o que é uma parábola. Então, a parábola é uma cônica, assim como as demais, que eu já comentei com vocês, e ela vai ser o quê? O resultado da interseção de um plano com o cone. Então, é como aqui nós temos um cone que está sendo intersectado, né, por um plano. Essa região, essa área que fica ali, é a representação de uma hipérbole. Aqui também nós temos, então, uma outra figura para ilustrar melhor para vocês. Então, aqui nós temos um cone voltado para cima, outro voltado para baixo e um plano cortando. Aqui só um cone para cima, maiorzinho, para que vocês vejam qual é a figura de uma parábola, tá? Então, quais são os elementos de uma parábola? Nós vamos localizar essa parábola também no plano cartesiano. Continuamos trabalhando com a geometria. Então, os elementos serão o vértice, agora eu tenho um vértice só, tá? O foco, eu tenho um foco só. A reta que passa pelo foco e pelo vértice é chamado de eixo de simetria. Por que eixo de simetria? Porque essa reta vai dividir a nossa parábola em duas partes simétricas. Uma é o espelho da outra. E aqui nós temos a reta diretriz. O que é a reta diretriz? É a reta que tem a distância até o vértice igual à distância do vértice até o foco. Então, aqui fiquem atentos, nós temos somente um foco e somente um vértice. E o que vai ter de novidade é a nossa reta diretriz. Então, aqui o que é a definição da parábola, né? É um lugar geométrico de todos os pontos. Então, pontos no plano cartesiano, eles são representados com um par ordenado. O primeiro valor é x e o segundo valor é o y. Tal que a distância desse ponto até o foco é a mesma do que a distância desse ponto até um ponto linha. O que é o ponto linha? O ponto linha é a projeção ortogonal. Gente, eu vou falando e vou traduzindo para vocês. Projeção ortogonal é quando você imagina um ponto e coloca uma luz em cima desse ponto e ele vai se projetar no solo com um ângulo de 90 graus. Ele não está lá, ele só está sendo projetado. Então, é só para você imaginar o que seria uma projeção. A gente vê projeção, acho que no cinema tem projeção, né, que é com luz, projeta e amplia na tela, é a mesma coisa. Ele não está lá, está sendo projetado. E ortogonal significa que forma o ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto com a diretriz, tá? Então, aqui na nossa figura, nós temos uma parábola que está voltada para cima, eu deixei ela voltada para cima para servir como exemplo. O vértice aqui coincidindo com a origem do plano cartesiano, então coordenadas 0, 0. E aqui, sobre a parábola, eu terei todos os pontos que vão ter essa propriedade. A distância desse ponto até o foco, aqui é f de foco, tá? Vai ser a mesma do que a distância desse ponto. Vejam a projeção, está projetando o ponto P' aqui na reta diretriz, que é uma reta também, então aqui nesse caso, paralela ao eixo x, nesse caso. Por que nesse caso eu digo paralela ao eixo x? Porque a parábola está voltada para cima. O vértice coincide com o 0, 0. Então, se ela está voltada para cima, a diretriz está paralela ao eixo x. Nós vamos ver mais para frente outros casos, tá? Então, essa é a definição de parábola. Todos os pontos que estão sobre a parábola, a distância desse ponto até o foco é a mesma do que a distância desse ponto até a projeção ortogonal deste ponto sobre a reta diretriz da parábola. Então, nós temos casos em que a parábola está voltada ou para cima ou para baixo no plano cartesiano e que o vértice coincide com a origem, tá? Então, esse é um primeiro caso. Nós temos aqui os focos sobre o eixo
y. Os focos estarão sobre o eixo y, ou positivo para cima, ou negativo quando for para baixo. E nesse caso, as coordenadas do foco serão o quê? O valor de x igual a 0, tá? Então, x 0, se for para cima, positivo, se for para baixo, o y será negativo. Então, aqui nós vamos escrever como que fica a equação dessas parábolas. Então, no primeiro caso, quando a parábola tem concavidade voltada para cima, o que acontece? O foco tem coordenadas f e o c positivo. C a distância, então, do vértice, que é 0, 0, até o foco. Esse continua sendo c. Um ponto P genérico, ponto P qualquer, então x, y é o par ordenado que vai representar todos os pontos dessa parábola. E aí eu tenho o ponto P', que é aquela projeção lá na reta diretriz, projeção ortogonal, que terá a mesma coordenada do ponto P para x, só que aí menos c, porque é o sentido oposto ao foco, tá? Então aqui a distância do ponto P qualquer dessa parábola até o foco dessa parábola tem que ser igual à distância do ponto P até o ponto P', que é a sua projeção ortogonal sobre a diretriz. Aqui, então, eu escrevi as equações de distância. Como que é a equação de distância? Raiz quadrada, x de um ponto, menos o x do outro ponto. Nesse caso, a distância de P, o P tem coordenada 0. Distância do P, x de P. E x de F, x do foco, 0. Tá? Aqui o que aconteceu? Ó, x, x. X do foco, x de P. Você só vai misturar esses dois, você não vai usar o terceiro ponto, porque aqui é a distância do P até o foco. Então, 0 menos x ao quadrado, porque é esse menos esse. X só subtrai de x e y só subtrai de y. Mais C. O que é o C? O C é o y do foco. Y do foco menos y do ponto P. Tá aqui, ó. C menos y. Tudo isso elevado ao quadrado. A equação da distância, ela deriva da equação do Teorema de Pitágoras também, tá, gente? Então, 0 menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Por quê? Não é menos x? Sim, só que todo número elevado ao quadrado ele fica positivo. Mais menos c menos y, tudo isso ao quadrado, deixei aqui no primeiro membro. Vejam que eu trabalhei todo o primeiro membro bem bonitinho, passo a passo, substituindo somente a distância. Eu só olhei para o foco e para o ponto P, para não misturar com o segundo ponto. Agora, eu vou calcular a distância do ponto P. O que é o ponto P? Um ponto qualquer sobre a parábola, tá, gente? Até o P'. Então, agora eu não vou usar mais os elementos do foco. Vou usar de P e de P'. Então, x do P menos x de P'. Tá aqui, ó. X do P menos x de P'. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais, agora, y de P menos y de P'. Tá aqui, ó, o y menos, só que o y do P' vale menos c, por isso que eu coloquei entre parênteses, para não confundir o sinal. Então, ficou y menos, entre parênteses, menos c, tudo isso elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a equação da distância do ponto P até o ponto P'. Vejam que elas têm que ser iguais, tá, gente? Olha aqui, ó, elas têm que ser iguais. Por isso que eu estou desenvolvendo todo o primeiro membro, agora eu vou desenvolver todo o segundo membro, lembrando que essas distâncias devem ser iguais. Essa é a condição da equação da parábola. Então, no segundo membro, o que vai ficar para a gente? X menos x é igual a 0. Eu não preciso escrever 0 na equação. Você pode apagar, por isso que eu risquei aqui em laranja. Eu não vou continuar usando. Mas, agora, y menos menos c fica mais c. Então, y mais c ou c mais y, aí a soma ela é comutativa, não importa a ordem. Tudo isso elevado ao quadrado. Só que dentro dessa raiz quadrada só ficou y mais c ao quadrado. Então, eu posso simplificar o expoente do radicando, que é 2, com o índice da raiz, que também é 2. Então, simplificando, o que ficou para mim? Só ficou
o y mais c ou c mais y, que é a mesma coisa, ok? Então, continuando daqui, se eu elevar os dois membros ao quadrado, por que a professora está querendo elevar os dois membros ao quadrado? Eu estou querendo deduzir essa fórmula para vocês, tá? Eu quero elevar os dois membros ao quadrado para eliminar essa raiz que está aqui no primeiro membro. Então, eu vou eliminar, porque eu posso simplificar, e o segundo membro vai ficar c mais y ao quadrado. Gente, aqui, quando a gente tem c mais y ao quadrado, a gente deve lembrar ao trinômio quadrado perfeito, ok? Então, assim, eu sei que é bastante conteúdo, eu sei que é bastante coisa, por isso que é importante sempre estar praticando. Então, eu vou falar para vocês como que vocês vão resolver um trinômio quadrado perfeito, quando você tem a soma de dois termos, no caso c mais y, tudo isso elevado ao quadrado. É o quadrado do primeiro, qual que é o primeiro termo? C. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, qual que é o primeiro termo? C. O segundo, y. Então, 2cy. Mais o quadrado do segundo, que é o y ao quadrado, tá? Então, aqui nesse segundo membro, eu só desenvolvi o trinômio quadrado perfeito. No primeiro membro, eu vou desenvolver este trinômio quadrado perfeito da mesma forma. Então, x ao quadrado eu não apago, continua, nada se joga fora. Quadrado do primeiro, c ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, só que o segundo termo é menos y. Então, 2c vezes menos y, menos 2cy. E mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado. O que é tudo isso riscado? Por que tem vários risquinhos vermelhos ali? Nós vamos simplificar. Se eu trouxer esse c ao quadrado que está somando para cá subtraindo, c ao quadrado menos c ao quadrado é zero, não precisa escrever. Se eu trouxer esse y ao quadrado que está somando para cá subtraindo, é zero, eu não preciso escrever o zero, por isso que eles estão riscados, porque nós não vamos precisar escrever o zero. Então, o que sobrou? X ao quadrado menos 2cy igual, no segundo membro, 2cy. Esse 2cy está negativo, eu vou passar para o segundo membro positivo. 2cy mais 2cy é igual a 4cy. A gente pode somar porque eles são termos semelhantes. Então, daqui, nós temos duas formas de escrever a equação. X ao quadrado é igual a 4cy, ou você pode isolar esse y, deixando no primeiro membro, o 4c que está multiplicando passa dividindo. Então, são duas formas de escrever a equação de uma parábola. Ou você deixa o x ao quadrado na frente, ou você deixa o y. O que você não pode esquecer? Que vai ter um elemento elevado ao quadrado, porque ele vai ter a projeção para os dois lados aqui do eixo y. Isso acontece quando os focos estão no y positivo, ou seja, virado para cima, parábola voltada para cima. Quando a parábola estiver voltada para baixo, ou seja, o vértice estiver também no 0, 0, só que o foco no y negativo. Vejam ali embaixo que tem o y, eu coloquei o sinalzinho de negativo para indicar que está voltada para baixo. Você só vai colocar o sinal negativo nas mesmas equações que nós acabamos de deduzir, ok? Então, um exemplo de como que a gente escreve a equação de uma parábola. Então, aqui eu tenho o vértice 0, 0, foco 0, 5. Se o foco é 0 para x, 5 para y, quer dizer que está voltada para cima. Então, podemos identificar no enunciado que o foco está sobre o eixo y positivo. A parábola está voltada para cima. Então, a parábola tem a concavidade para cima, pois o y do foco é maior do que 0, ou seja, igual a 5. Então, você usa a equação aonde a parábola está voltada para cima, que é x ao quadrado igual a 4cy. Você vai substituir, então, a distância do foco 0, 5 até o vértice, que é 0, 0, é 5. A gente tem lá que o y vale 5. Então, substituindo na equação, x ao quadrado igual a 4cy, x ao quadrado igual a 4 vezes 5, porque no lugar do c eu coloco 5, y. X ao quadrado vai ser 20y, ou você isola o y e passa o 20 dividindo embaixo do x ao quadrado. Y é igual a x ao quadrado dividido por
20. Então, você tem duas possibilidades de resposta para essa parábola. Então, aqui, uma atividade para vocês fazerem de forma análoga, ou seja, parecido com o que eu acabei de fazer com vocês nesse exemplo, é escrever a equação reduzida da parábola, que tem o vértice no 0, 0 e o foco com x valendo 0 e y valendo menos 7. Então, façam seguindo exatamente os passos do que eu acabei de fazer na equação do exemplo anterior, tá? Até daqui a pouquinho para a gente ver como é que vocês fizeram aí.
Então, pessoal, vocês viram aqui nessa atividade, né, de que o foco tem coordenadas 0 para x, menos 7 para y. Então, quer dizer que a parábola está voltada para baixo. A primeira coisa aqui, ó. Então, identificar as informações do enunciado, o foco está sobre o eixo y e está sobre o eixo y com a concavidade para baixo. Por quê? Porque o y é negativo. Esse símbolo aqui significa menor. Então, y do foco é menor do que 0, ou seja, igual a menos 7. Pergunto, qual é a distância do centro até o foco? A distância é 7 unidades. Nós temos essa distância de 7 unidades. Então, primeira coisa, já identificou que a parábola está voltada para baixo, você volta nos slides anteriores ou nas suas anotações aí que você fez do caderno, que eu tenho certeza, e vai verificar qual das equações que eu tenho que usar. Bom, se o foco está sobre o eixo y, eu tenho aqui x ao quadrado igual a menos 4 vezes c vezes o y. Então, é essa equação que eu vou usar. Só muda o sinal aqui, ó, negativo. Por que negativo? Indica que é para baixo. Então, a distância do foco até o vértice é igual a c, que é 7. Vejam, c, 7 positivo, porque é uma distância. Eu coloquei aqui na observação, a distância do foco. Então, substituindo na equação reduzida do modelo que nós vimos aí no slide anterior, com o sinal negativo, no lugar do c eu vou colocar 7. Então, x ao quadrado é igual a menos 4 vezes 7 vezes y, que fica x ao quadrado igual a menos 28y, ou ainda, você pode isolar o y e deixar y igual a menos x ao quadrado dividido por 28. Gente, lembrem-se que se o sinal aqui estiver negativo, a parábola estará voltada para baixo, tá? E aí nós temos também a situação onde os focos estão sobre o eixo x. Quando os focos estiverem sobre o eixo x, o que pode acontecer? Parábola virada para a esquerda ou parábola virada para a direita. Isso aqui nessa situação quando o vértice estiver coincidindo com a origem do plano cartesiano, ou seja, os vértices com coordenadas 0, 0. Para a esquerda ou para a direita, essas são as situações que nós temos. E aí nós temos também a equação reduzida para essas parábolas. O que nós já percebemos da equação anterior? Que uma terá sentido positivo e a outra terá sentido negativo. Como que a gente vai calcular? Da mesma forma, usando a distância do foco até o ponto, P qualquer sobre a parábola, e a distância do ponto P qualquer sobre a parábola até um ponto que vai projetar, ele vai ser projetado de forma ortogonal até a reta diretriz. Então aqui nós vamos calcular a distância de forma análoga ao exercício anterior. Eu quis deixar para vocês nos slides, para que vocês depois, caso tenham alguma dúvida, possam acompanhar, mas é a mesma fórmula da distância. Para que tudo isso? Para que a gente chegue em que a equação reduzida da parábola, que tenha vértice na origem, só que aí os focos sobre o x positivo. O que quer dizer sobre o x positivo? Você vai olhar para o plano e a parábola vai estar voltada para a direita. Para a direita porque os valores positivos de x estão à direita do 0, 0. Então, aqui vai aparecer para mim y ao quadrado igual a 4 vezes c vezes x. Ou x, eu isolo o x, o 4c que está multiplicando passa dividindo, então x igual a y ao quadrado sobre 4c. Então, qual que é a observação que eu deixo aqui para vocês? Está sobre o x positivo, aliás, está sobre o eixo x, quem vai aparecer na frente é y ao quadrado. Está sobre o eixo y, quem vai aparecer na frente é o x ao quadrado. E nós vamos fazer essa comparação, esse resumo, né, para poder não errar qual é a equação que nós vamos usar. Então, vejam, pensando um pouquinho, se ele está com o foco no x positivo, para a direita, eu tenho aqui y ao quadrado igual a menos 4c, então, se ele estiver para o lado esquerdo, x negativo, eu vou colocar o sinal negativo em ambas as formas de equação que eu encontrei. Então, o que vai mudar são os sinais. Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo.
para cima, positivo, para baixo, negativo. Está com os focos sobre o eixo X, quem aparece na frente é y ao quadrado. Está com os focos sobre o eixo y, quem aparece na frente é o x ao quadrado, tá? Bem importante é isso aí, tá, gente? Então, aqui eu tenho um exemplo. Nós vamos escrever a parábola, a equação reduzida da parábola, que tem o vértice na origem, 0, 0, e o foco, coordenadas 4 para x, 0 para y. 4 para x significa que o foco está à direita, positivo. Então, a gente vai identificar que o foco está sobre o eixo x positivo, que ela tem concavidade voltada para a direita. Por que para a direita? Porque o x do foco é maior do que 0, que é 4, então ele está para a direita. Então, você identificou essas informações, escolhe a equação que você vai usar. Qual é? A positiva. Y ao quadrado igual a 4c vezes x. E aí, o c vale 4, por quê? Porque é a distância do foco até o vértice. As coordenadas de x lá do foco é 4. Do 4 até o 0, eu tenho 4 unidades de distância. Então, substituindo na equação reduzida da parábola, o que a gente vai ter? Y ao quadrado igual a 4 vezes c, que é 4, vezes y. Vejam que peguei a equação positiva. Então, y ao quadrado igual a 16x. Ou ainda, se eu isolar o x, 16 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a y ao quadrado dividido por 16. E agora é a vez de vocês fazerem a equação. Agora vocês vão seguir exatamente os passos que eu fiz no exemplo 1, aliás, no exemplo 1 e 2, tá? São esses passos de identificar aonde está o foco, qual é a equação que eu vou usar e aí escrever essa equação, ok? Então, um tempinho para vocês fazerem em casa, façam no caderno, deixem a borracha, o lápis ali do lado para a gente fazer junto daqui a pouquinho.
Então, pessoal, super ansiosa aí para ver se vocês acertaram o resultado da escrita dessa equação de parábola. Então, a primeira coisa, nós identificamos as informações do enunciado que indicam que o foco está sobre o eixo x negativo. Por quê? Porque o x do foco é menos 2. A parábola tem concavidade, então, virada para a esquerda do eixo x, tá? Pois o x aqui do foco é menor do que zero, que é menos 2. Aí, com essas informações, nós vamos escolher qual é a equação que eu vou usar. Se está sobre o eixo x, quem vai aparecer na frente é o y ao quadrado, igual a menos 4cx, menos porque é para a esquerda. E aí fica bem tranquilo, né, pessoal? A distância aqui do foco, que é menos 2 para x, 0 para y, até o vértice que tem coordenadas 0, 0, é 2. É uma distância. Eu andei ali 2 casinhas, então c vale 2. Substituindo na equação reduzida da parábola com o modelo que nós já indicamos no slide anterior, e eu coloquei aqui de novo, então y ao quadrado igual a menos 4c, que vale 2, vezes x. Menos 4 vezes 2 ainda é menos 8, não vai errar uma operação dessa. Depois você já chegou até aqui, né, gente? Então, y ao quadrado igual a menos 8x é uma forma de escrita, ou ainda você isola o x, o menos 8 que estava multiplicando vai passar dividindo. Quando você divide um número positivo por um número negativo, seu resultado será negativo, por isso que eu coloquei o y ao quadrado com o sinal negativo na frente. Você pode colocar na frente tanto da fração, como do numerador, como do denominador, todas elas estão corretas. Esse sinal negativo indica que o x vai estar voltado para a esquerda. A parábola está voltada para a esquerda no sentido aqui do negativo, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Nós vimos então aqui a equação reduzida da parábola com vértice na origem dos eixos cartesianos. Com certeza vocês terão ainda algumas aulas sobre exercícios e aplicações. Não deixem de responder à atividade que está proposta no CLES para que a sua presença fique registrada. Lembrem os amigos, mandem um WhatsApp no grupo da turma lá para o pessoal não deixar de responder, porque nós, professores, estamos verificando. Qualquer dúvida, manda lá no mural da tua turma, colabora com o colega, vamos nos unir que juntos somos mais fortes. Até a próxima aula, um beijo para todos vocês.